Solitário cowboy pensou seu cão estava ido, mas ele retornou liderando uma perdida viúva Apache. Antes nós mergulharmos na história, não esqueçam de gostar do vídeo e digam-nos nos comentários de onde vocês estão assistindo. O sol tinha já passado seu mais forte ponto quando Mason Calder saiu de sua solitária cabana e estreitou seus olhos em direção aos campos, esticando-se através da terra perto de Curva da Ferradura. A tarde estava seca e varrida pelo vento, o ar grosso com poeira à deriva, em finas camadas que arranhavam sua garganta. Mason apertou seu casaco ao redor de suas costelas enquanto ele escaneava o chão aberto, sentindo a primeira gota de desconforto assentar em seu estômago. Bristol não tinha retornado por horas, e isso não era normal para um treinado cão de gado que entendia as fronteiras da propriedade melhor que a maioria dos homens entendia suas próprias casas. Mason tinha 39, um ex-batedor de cavalaria que tinha virado para a criação de gado, depois que o luto esvaziou cada parte de sua velha vida. Ele tinha vivido sozinho por quase 6 anos, enterrado em rotina e silêncio que mantinham sua mente estável. Sua esposa, Lorna, e seu filho ainda não nascido tinham sido mortos durante um ataque enquanto ele estava a milhas de distância cuidando de trabalho que ele acreditava não podia esperar. Aquela única decisão tinha moldado o resto de seus dias, empurrando-o para a solitude da qual ele não tinha escapado desde. A terra aqui adequava-o quieta, larga, vazia, não deixando espaço para olhos com pena ou perguntas que ele não queria responder. Seu único verdadeiro companheiro era Bristol. O cão cinzento modelado ficaria ao lado dele em cada longa noite e através de cada difícil inverno. Agora a ausência do cão acenava para ele. Ele desceu da varanda, botas afundando na terra seca, e seguiu uma estreita trilha entre os postes da cerca, levando em direção à distante linha de árvores. O vento aumentou o suficiente para empurrar poeira contra o lado de seu rosto, e ele levantou uma mão instintivamente, piscando contra a picada. Ele parou perto da cerca e ouviu, esperando pegar um familiar latido, mas a terra aberta retornou nada exceto o baixo ranger de galhos secos. Mason inalou lentamente. "Vamos, menino." Ele murmurou debaixo de sua respiração, embora ele já soubesse que Bristol não estava perto. Ele jogou sua perna sobre a cerca e seguiu em direção à floresta. Seu passo era controlado, mas com tensão, cada passo mudando de hábito para alerta. Sua mão repousava perto do revólver em seu quadril, não porque ele esperasse problemas, mas porque a floresta escondia coisas que um homem não podia ver até que estivessem muito perto. Ele sentiu os velhos instintos de batedor acordando em seu peito, os cuidadosos ângulos de seus ombros, o jeito que ele colocava seus pés, o jeito que ele desacelerava sua respiração para ouvir o mais fraco som. Um latido afiado carregou-se através das árvores. Estava distante, tenso. O pulso de Mason saltou. Seu corpo moveu-se antes que sua mente o processasse completamente. Botas triturando folhas, galhos arranhando seu casaco enquanto ele empurrava mais fundo na floresta. As sombras cresceram mais longas aqui, a luz desvanecendo entre os galhos suspensos. O som veio novamente, Bristol, mas fora do ritmo, como se o cão estivesse chamando por ajuda. Não anunciando presa, Mason não parou para pensar sobre as possibilidades. Ele passou por um tronco caído, empurrou por um apertado aglomerado de jovens pinheiros e entrou em uma estreita clareira rochosa que ele reconheceu de meses atrás, quando procurava por um bezerro perdido. Sua respiração falhou. Bristol estava rígido, rabo abaixado, orelhas para trás, pairando perto de uma figura caída. Uma mulher. Mason desacelerou sua abordagem, seu batimento cardíaco pesado em seus ouvidos. Ela jazia meio enrolada contra as pedras, seus membros moles de exaustão. Sua respiração tão rasa que ele mal podia ver seu peito mover. Seu longo cabelo escuro estava emaranhado com sujeira e pequenas contas, as mechas grudando em sua pele suada e emaranhada. Seu vestido de pele de veado tinha sido rasgado ao longo de um lado de uma queda forte, expondo a linha de seu peito
e um contorno apertado de sua parte superior do corpo. O dano revelando quão violentamente ela deve ter lutado contra o que quer que a tivesse levado tão longe. Sua pele carregava arranhões em ambos os braços, um hematoma profundo ao redor de um ombro e sangue seco incrustado ao redor de uma ferida que ela havia tentado amarrar sozinha com uma tira de pano. Ela parecia jovem, não mais velha que 26, mas desgastada por algo muito maior que o tempo. Mason sentiu seu estômago cair com a cena. Uma mistura afiada de alarme, preocupação e um pesado reconhecimento de alguém que havia estado fugindo do perigo sem ajuda. Ele aproximou-se lentamente, abaixando-se sobre um joelho sem tocá-la ainda. Bristol moveu-se para o lado, orelhas virando para trás em um silencioso pedido para Mason agir rapidamente. Senhora, Mason disse quietamente, sua voz rouca de desuso. Pode me ouvir? Suas pálpebras tremularam, revelando olhos escuros nublados por dor e fadiga. Ela sobressaltou-se quando o viu. Uma pequena mudança de seus dedos contra o chão, uma inspiração afiada de seus lábios rachados, mas ela não tinha força para se afastar. Sua garganta moveu-se uma vez, então mal acima de um sussurro. Ajuda! A palavra empurrou uma respiração apertada para fora dos pulmões de Mason. Ele se estudou, avaliando as lesões com o olho treinado de alguém que tinha cuidado de soldados feridos em piores condições. Ela estava desidratada, machucada e à beira do colapso por exaustão. O que quer ou quem quer que ela tivesse escapado não estaria muito atrás se estivessem rastreando-a. Mason deslizou seus braços por baixo dela cuidadosamente, apoiando seu peso com um braço sob seus joelhos e o outro atrás de suas costas. Ela estremeceu quando ele a levantou. Suas costelas enrijeceram sob sua mão, sua respiração falhou, seus dedos enrolaram-se instintivamente no tecido rasgado de seu vestido. Mason ajustou-se imediatamente, mudando sua pegada para que ele não pressionasse contra quaisquer lesões. Você está bem, ele disse quietamente. Eu te peguei. Sua cabeça caiu contra seu ombro, enquanto sua força cedia, sua respiração roçando sua clavícula em rajadas irregulares. Bristol permaneceu perto, rabo roçando a perna de Mason, enquanto os três começavam a longa caminhada de volta em direção à cabana. A jornada através da floresta foi lenta. Mason pisou cuidadosamente para evitar sacudi-la, observando o chão mais que o caminho à frente. Cada estalo de um galho o fazia olhar de lado, verificando as sombras por movimento. Sua mente corria, não com pânico, mas com cálculo. Quão longe ela tinha vindo? Por quanto tempo ela tinha estado correndo? Por que ela tinha acabado perto de sua terra? E o mais perturbador de tudo, quão perto um perigo seguia. No momento em que ele irrompeu pela linha de árvores, o sol tinha mergulhado baixo o suficiente para pintar a terra em um âmbar fraco. Seus braços doíam de carregar seu peso, mas ele não parou. Sua respiração ficou mais suave e curta. Cada inalação um esforço. Ele alcançou a cabana, chutou a porta aberta com força controlada e a levou para dentro. A cabana era pequena, um cômodo, um fogão, uma mesa e uma cama estreita escondida no canto. Mas ela continha calor e suprimentos suficientes para manter alguém vivo. Mason a abaixou no chão ao lado do fogão, onde o calor irradiava mais forte, e tirou seu casaco para colocar debaixo de sua cabeça para que ela não tocasse as tábuas frias diretamente. Bristol assentou-se ao lado dela imediatamente, descansando seu focinho perto de seu braço. Mason pegou uma bacia, encheu-a com água e acendeu uma lâmpada para que ele pudesse ver claramente. Ele ajoelhou novamente, inspecionando suas lesões uma por uma. Suas costelas estavam machucadas, seus ombros inchados, suas palmas rasgadas de agarrar rochas ou galhos, enquanto ela tentava ficar em pé em sua jornada. Ela abriu os olhos brevemente, olhando para ele com uma mistura de medo e confuso alívio. Mason sentiu algo puxar em seu peito,
empatia, afiada e repentina. Ele conhecia o olhar de alguém que tinha sido empurrado além de todos os limites. Você está segura aqui, ele disse, voz baixa e firme. Eu vou cuidar do resto. Seus olhos fecharam novamente, desta vez de exaustão em vez de medo. Mason permaneceu ao lado dela, observando o lento subir de seu peito. Sabendo que ele tinha assumido a responsabilidade por alguém cujo passado ele ainda não entendia, mas cuja sobrevivência agora repousava inteiramente em suas mãos. Ele não se afastou. Ele não podia. A cabana encheu-se com o calor constante do fogão enquanto a noite chegava. O brilho laranja espalhando-se pelas tábuas do chão e empurrando para trás o frio que se esgueirava pelas paredes. Mason colocou a lâmpada mais perto da mulher Apache ferida, ajustando seu ângulo para que a luz não ferisse seus olhos. Ela jazia imóvel, mal respirando, sua pele pálida sob a sujeira, seu peito subindo em movimentos curtos e tensos. Bristol enrolou-se ao lado de seu quadril, suas orelhas contraindo a cada pequena mudança que ela fazia, sua lealdade ancorando a atmosfera tensa dentro do quarto. Mason respirou fundo enquanto puxava uma toalha dobrada de uma gaveta e a mergulhava na bacia cheia de água morna. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas do peso da responsabilidade assentando-se duramente contra suas costelas. Ele não tinha cuidado de outra pessoa em anos. A última vez que ele tinha tentado, tudo o que ele amava tinha sido arrancado de sua vida. Agora, a presença desta mulher forçava memórias a arranhá-lo de lugares que ele pensava ter trancado. Ele se estudou, ajoelhado ao lado dela. Seu longo cabelo espalhado sobre o casaco que ele havia colocado sob sua cabeça. Contas e finas tiras de couro emaranhadas entre as mechas. Sujeira grudava em sua bochecha e um fraco tremor percorria sua mandíbula. Mason tocou a toalha em sua pele com pressão lenta e controlada, removendo poeira e suor seco sem perturbar a ferida em seu ombro. Seus olhos tremularam abertos. A reação foi pequena, mas afiada o suficiente para tensionar o ar entre eles. Você está ferida, ele disse quietamente, mantendo sua voz baixa para que ela não se assustasse. Ela piscou com esforço. Sua respiração clicou fracamente em sua garganta enquanto ela tentava falar, mas sua voz atraiu. Mason inclinou-se ligeiramente para dar-lhe espaço, deixando-a reunir a pouca força que tinha. Onde eu estou? As palavras saíram em fragmentos mal audíveis. Meu lugar, ele respondeu, perto da curva da ferradura. Você desmaiou na floresta. Meu cão te encontrou. Seu olhar desviou para Bristol. O cão levantou a cabeça apenas o suficiente para reconhecê-la. Ela o observou por um momento, reconhecendo a preocupação silenciosa na postura do cão. Então retornou seu foco para Mason. Você me carregou, ela murmurou, não como acusação, mas como um fato que ela precisava entender. Você pode andar, ele disse. Não me deixou escolha. Ela respirou lentamente, o movimento raso, mas deliberado. A tensão em seus dedos diminuiu ligeiramente, embora seus ombros permanecessem tensos. Com cautela, Mason pegou uma pequena bolsa de pano na mesa. Dentro havia ervas que ele guardava para emergências, coisas que ele se lembrava de anos tratando cavaleiros feridos e batedores de cavalaria machucados. Ele esmagou uma pequena quantidade na palma de sua mão, misturou com água morna e mergulhou uma tira limpa de pano dentro. Isso vai ajudar com o inchaço, ele disse, segurando o pano onde ela podia vê-lo antes de levá-lo ao seu ombro. Ela não estremeceu quando ele o aplicou, embora a dor fizesse sua mandíbula apertar. Ele observou o jeito que sua respiração falhava, o leve tremor em seus dedos, a força teimosa em sua expressão, enquanto ela se recusava a mostrar o quanto doía. Qual é o seu nome? Mason perguntou, precisando de algo para ancorar este momento. Algo que fizesse a situação parecer humana em vez de desesperada. Sonny, ela sussurrou. Mason assentiu uma vez. Sonny, ele a chamou. Seus olhos o estudaram de uma maneira breve e investigativa, notando seu casaco gasto,
o cinza irregular em suas têmporas, a cicatriz ao longo de sua mandíbula, de uma luta passada da qual ele nunca falou. Ela o olhou como se tentasse determinar se ele era alguém que ela deveria temer ou confiar. Sua garganta moveu-se com dificuldade. Por que me ajudar? A pergunta assentou mais pesada do que ele esperava. Mason sentou-se sobre os calcanhares, exalando em uma respiração lenta e cansada que ele estava carregando desde o momento em que a encontrou. Eu vi pessoas suficientes morrerem sozinhas, ele respondeu. Não queria que isso acontecesse aqui. Sonny absorveu suas palavras sem reagir externamente. Seus olhos desviaram de volta para o teto. Embora seu corpo permanecesse tenso, seus instintos ainda alertas apesar de sua exaustão. Mason levantou-se e atravessou para o canto perto da cama, puxando um segundo cobertor. Ele o colocou perto de seus pés, tomando cuidado para não cobri-la sem permissão. Ele havia aprendido há muito tempo que pessoas feridas, especialmente aquelas que haviam fugido do perigo, podiam entrar em pânico se tocadas inesperadamente. Você pode usá-lo se o frio piorar, ele disse. Sonny assentiu fracamente. Obrigada. Ele voltou para a mesa, pegando sua faca e limpando a lâmina puramente por hábito. A tarefa familiar estabilizou seus pensamentos, ajudando-o a recuperar o controle da tempestade dentro de sua mente. Ele não a olhou novamente até que a ouviu se mexer. O som pequeno, mas suficiente para atrair sua atenção. Água, ela disse quietamente. Mason moveu-se imediatamente. Ele encheu a caneca de estanho com água morna e a segurou para ela, oferecendo apoio apenas quando ela lutou para levantar o braço. Ela bebeu em goles lentos e dolorosos, sua garganta trabalhando para aceitar o pequeno alívio. Quando ela devolveu a caneca, sua mão tremeu de exaustão. Você está sem comida há um tempo, ele disse. Vou esquentar algo quando você conseguir manter a água para baixo. Ela fechou os olhos novamente, afundando mais fundo no cobertor. Sua respiração permaneceu tensa, mas mais estável do que antes. O fogão crepitou, espalhando calor pelas tábuas de madeira sob ela. Mason sentou-se à mesa, inclinado apenas o suficiente para que pudesse ver tanto ela quanto a porta. Bristol deitou-se esticado ao lado dela, vigiando a sua maneira silenciosa. A voz de Sonny quebrou o silêncio. Homens caçando. Mason endireitou-se. Quantos? 3, ela sussurrou. Talvez 4. Eu corri. Perdi-os ontem. Podem ainda estar procurando. A expressão de Mason endureceu, sua mandíbula se movendo enquanto velhos instintos ressurgiam. Ele não tinha medo por si mesmo. Ele não tinha temido outro homem em anos, mas a ideia de estranhos se movendo por seus bosques à noite, armados, desesperados, imprevisíveis, desencadeou algo protetor que ele não estava pronto para admitir. Eles não chegarão a esta cabana, ele disse. Não esta noite. Ela não respondeu, mas a ligeira queda de seus ombros disse a ele que ela acreditou nele mais do que esperava. O fogo crepitou mais alto, preenchendo o espaço silencioso. Mason a observou por um longo momento, não por curiosidade, mas por uma promessa se formando em sua mente. Ela havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada. E ele não era o tipo de homem que se afastava uma vez que assumia a responsabilidade pela sobrevivência de alguém. Quer ele quisesse ou não, suas vidas já estavam ligadas. E a noite lá fora ficou mais fria. A neve começou a cair pouco depois do anoitecer. Fina flocos caindo em padrões lentos e irregulares enquanto a temperatura caía. O vento batia levemente contra as paredes da cabana, passando por pequenas fendas na madeira, carregando um frio que se espalhava pelas tábuas do chão de forma rastejante. Dentro, o fogão brilhava mais que antes. A lenha empilhada ao lado dele, crepitando com calor constante. Mason a manteve queimando alto de propósito. Ele não queria que o frio se aproximasse das lesões de Sonny. Não com sua respiração já tensa. Sonny jazia embrulhada em um cobertor que ele lhe havia dado. Um braço pressionado cuidadosamente contra suas costelas,
enquanto ela tentava se mover para uma posição mais confortável. Ela se moveu lentamente, cada ajuste calculado para evitar dor aguda. Mason notou o jeito que seus olhos se apertavam sempre que ela inalava muito profundamente. O jeito que seu corpo se preparava sempre que ela se preparava para mover-se mesmo alguns centímetros. Você precisa ficar imóvel, Mason disse da mesa, seu tom calmo, não mandatório. Estou tentando, ela sussurrou, dentes pressionando levemente em seu lábio inferior, enquanto ela ajustava seu ombro em um melhor ângulo. Bristol rastejou mais perto até que seu corpo descansou contra seu quadril, oferecendo calor. Ela deixou sua mão cair nas costas do cão, seus dedos afundando em sua espessa pelagem. O simples contato aliviou a tensão em seu rosto, e pela primeira vez, desde que ele a encontrou, Mason viu um fraco brilho de paz assentar em suas feições. Mason sentou-se com uma pedra molhada e sua faca de caça à sua frente, afiando a lâmina com um ritmo lento e deliberado. Ele não estava se preparando para uma luta. Ele não estava tentando intimidá-la. Ele afiava facas quando sua mente precisava de silêncio. E esta noite, seus pensamentos eram tudo menos estáveis. Cada arranhão de metal contra a pedra o ajudava a focar no que ele podia controlar, em vez das perguntas que ele não estava pronto para fazer. Ele a observava pelo canto do olho, não intrusivamente, mas com o tipo de atenção que um homem dá quando é responsável pela vida de alguém. Sonny continuava olhando para a porta a cada rajada de vento, como se esperasse que ela se abrisse. Ele entendeu aquele olhar. Ele se avisara por anos depois do ataque que destruiu seu mundo. Você está segura dentro desta cabana. Mason disse, sem levantar o olhar da faca. Ela exalou lentamente. Eu não estou acostumada a paredes em que posso confiar. A declaração pairou entre eles. Mason engoliu uma vez, um movimento apertado na parte de trás de sua garganta. Então colocou a faca de lado. Ele não tentou argumentar. Ela não precisava de conforto em que não acreditava. Em vez disso, ele se levantou e adicionou outra lenha ao fogo, observando as chamas subirem mais alto. As sombras nas paredes se moveram, fazendo o pequeno cômodo parecer mais quente, menos ameaçador. Mason agachou-se ao lado dela, ainda mantendo uma pequena distância para que ela não se sentisse encurralada. Quão ruim é a dor? Sonny olhou para suas costelas. Dói quando eu respiro. Dói pior quando eu me movo. Qualquer pontada aguda na lateral. Não, ela disse. Apenas hematomas, maus hematomas. Isso é algo, ele murmurou. Costelas machucadas podem curar. As quebradas eram um problema diferente. Ela o estudou enquanto ele examinava sua bandagem, notando como ele evitava movimentos bruscos e mantinha seu toque leve. Ele não se intrometeu. Ele não olhou para o tecido rasgado de seu vestido. Ele olhou apenas para a ferida, o inchaço, os lugares onde o pano precisava de ajuste. Ela notou que seus ombros relaxaram um pouco mais por causa disso. Muito tempo desde que alguém me ajudou sem querer algo, ela disse quietamente. Mason apertou a nova bandagem, suas mãos firmes. Eu não estou procurando por nada. Sonny assentiu, embora uma prega hesitante permanecesse em sua testa. Eu acredito em você, ela sussurrou, quase surpresa com suas próprias palavras. Mason terminou com a bandagem e levantou-se esticando as costas com um som baixo e cansado. Ele moveu-se para o pequeno armário puxando uma lata de feijão e um pedaço de carne seca. Ele cozinhou sem falar, mexendo a panela enquanto o cheiro de comida aquecida lentamente enchia a cabana. Sonny o observou, não com suspeita agora, mas com curiosidade silenciosa. Você mora sozinho? Ela perguntou. Sim. Há quanto tempo? Anos. Ela esperou por mais, mas ele não adicionou nada. Mason raramente compartilhava detalhes a menos que necessário. E Sonny podia dizer que o silêncio não era um desprezo. Apenas um limite que ele mantinha por razões que ele não estava preparado para discutir. Quando os feijões estavam quentes, ele transferiu alguns para uma tigela de estanho e a colocou perto dela,
ao alcance, mas não muito perto para incomodá-la. Coma devagar, pequenas mordidas. Sonny levantou a colher com dedos trêmulos. O calor da comida embaçou sua visão por um momento, e quando ela provou a primeira mordida, sua garganta apertou como se seu corpo mal se lembrasse de como aceitar nutrição. Mason a observou cuidadosamente, notando como ela pausava após cada gole para controlar o desconforto em suas costelas. Depois de algumas mordidas, ela colocou a colher e recostou-se. Vou terminar depois. Está tudo bem, Mason disse, levando a tigela para a mesa para que ela não se sentisse pressionada. Minutos se passaram em silêncio até que o fogo se acalmou em um crepitar baixo e constante. Sonny se mexeu sob o cobertor, sua voz mal acima de um sussurro. Se aqueles homens encontrarem este lugar, eles não vão. Mason interrompeu, não asperamente, mas com uma certeza firme que raramente usava para qualquer coisa. Ele não estava tentando tranquilizá-la com palavras vazias. Ele estava declarando um fato que pretendia cumprir. Ela manteve o olhar dele, procurando por qualquer hesitação. Não havia nenhuma. Você realmente acha que eles se foram? Ela perguntou. Mason balançou a cabeça. Eu acho que eles não estão perto o suficiente para se preocupar esta noite. Seus ombros caíram uma fração. Um sinal de confiança tão pequeno que poderia ter sido perdido se Mason não estivesse procurando por ele. O vento atingiu a cabana mais forte, chacoalhando as janelas com um baque profundo. Sonny estremeceu. Mason não desviou o olhar dela. É apenas o vento, ele disse. Nada mais lá fora agora. Ela lentamente descerrou os punhos, embora sua respiração permanecesse rasa. Mason levantou-se e foi até a porta, verificando a fechadura, as dobradiças e a pequena barra de madeira que ele havia adicionado anos atrás depois de um longo inverno de noites inquietas. Tudo estava seguro. Ele se virou para ela, seu rosto firme. Você pode descansar, ele disse. Vou ficar acordado por um tempo. Seus olhos suavizaram, uma gratidão cansada cintilando através deles. Por quê? Porque você não deveria ter que ouvir o perigo esta noite, ele respondeu baixinho. O fogão cintilou, lançando luz quente pelo chão. Os olhos de Sonny se fecharam, sua respiração se equilibrando enquanto a exaustão a dominava. Bristol se acomodou mais perto, guardando-a com lealdade calma. E Mason sentou-se à mesa, cotovelos nos joelhos, observando a porta da cabana com uma promessa silenciosa se formando em seus olhos. Ninguém cruzaria aquele limiar sem passar por ele primeiro. Esta noite marcou a primeira vez em anos que duas almas feridas compartilharam o mesmo espaço tranquilo. E nenhum deles dormiu facilmente. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles estava completamente sozinho. A luz da manhã entrou em finas e pálidas faixas pela pequena janela, cortando o chão de madeira e revelando partículas de poeira flutuando preguiçosamente no ar silencioso. A tempestade havia passado durante a noite, deixando uma camada de geada do lado de fora e um frio que se agarrava teimosamente às paredes da cabana. Mason reacendeu o fogão antes que o sol estivesse totalmente alto, empilhando 2 pedaços de lenha rachada na fornalha e empurrando as brasas juntas com um atiçador até que faíscas laranjas saltassem contra a placa de ferro. Ele se moveu com movimentos lentos e deliberados, cuidadoso para não fazer barulho repentino. Sonny ainda dormia no chão onde ele a havia deixado. Sua respiração estava mais profunda do que na noite anterior, não mais trêmula ou tensa. O cobertor havia escorregado pela metade durante a noite, expondo suas pernas ao frio. Mason agachou-se ao lado dela e puxou-o de volta, tomando cuidado para não roçar em suas costelas machucadas. Bristol estava acordado, esticado ao lado dela com a cabeça apoiada nas patas. Seus olhos seguiam cada movimento de Mason. O cão entendia a tensão que havia preenchido o quarto desde que ela chegou. Ele sentiu na energia de Mason, na maneira como a cabana havia passado de rotina silenciosa para vigilância cautelosa em questão de horas. Sonny acordou lentamente, suas pálpebras tremularam,
sua testa se apertando enquanto ela testava a condição de suas costelas com uma respiração profunda, mas cautelosa. Quando seus olhos finalmente se abriram, ela precisou de um momento para registrar onde estava. Ela olhou para o teto primeiro, então virou a cabeça ligeiramente para ver Mason ajoelhado ao lado do fogão. As primeiras palavras que ela falou foram ásperas. Ainda aqui. Mason olhou por cima do ombro. Sim. A noite ficou quieta. Ela se impulsionou para uma posição sentada com seu braço bom, parando quando suas costelas queimaram com o esforço. Mason moveu-se mais perto sem tocar. Vá devagar. O hematoma vai puxar se você forçar. Sônia assentiu uma vez, dentes cerrados enquanto ela se moveu o suficiente para sentar completamente ereta. A dor não quebrou sua expressão, mas a tensão em sua mandíbula mostrava o quanto de esforço era necessário para permanecer estável. Você dormiu um pouco, Mason disse, retornando ao fogão. Parece que precisava. Eu precisava, ela admitiu. Ele despejou água morna da pequena chaleira em uma caneca de estanho, misturando ervas trituradas para aliviar a dor e facilitar sua respiração. Quando ele a entregou, ela a aceitou com as duas mãos, sentindo o calor penetrar em seus dedos. Ela tomou um gole, então exalou lentamente. O calor relaxou seu rosto, aliviando a tensão em suas costelas. Ajuda? Bom, Mason disse, sentando-se em frente a ela no chão, para que ela não se sentisse observada de cima. Você precisará de mais força antes de se mover novamente. Seus olhos o estudaram cuidadosamente, silenciosamente. Você ficou acordado a maior parte da noite. Não dormi profundamente, Mason respondeu. Não quando alguém está ferido sob meu teto. Sonny absorveu aquilo, um lampejo de algo ilegível movendo-se em sua expressão. Gratidão, talvez, ou simplesmente o alívio de não ser forçada a sair pela porta no momento em que a manhã chegou. Mason levantou-se e pegou uma pequena tigela de estanho e a encheu com feijão quente da panela que ele havia deixado a fogo brando. Ele a colocou perto de seus pés, mas não a empurrou para mais perto. Coma quando estiver pronta. Ela levantou a colher com a mão boa, dando pequenas mordidas lentas. Mason sentou-se à mesa e observou o fogo em vez de observá-la comer. Ele não queria que ela se sentisse pressionada ou observada como uma presa. O silêncio se estendeu confortavelmente entre eles. Sem tensão, sem medo. Apenas o som de sua colher raspando levemente contra a tigela de estanho. Depois de terminar metade da porção, Sonny empurrou a tigela para o lado e apertou o cobertor mais forte ao redor de seus ombros. Minha cabeça está mais clara hoje. Mason assentiu. Você vai melhorar mais rápido agora que está aquecida e alimentada. Ela hesitou. Seu olhar caiu sobre o cobertor antes que ela falasse novamente. Eu não esperava a bondade de ninguém aqui fora. Mason recostou-se em sua cadeira, dobrando os braços frouxamente sobre o peito. Eu não a ofereço com frequência. Por que eu? Ela perguntou. Ele considerou isso, seus olhos desviando para a janela coberta de geada. Porque você estava morrendo em meus bosques. Porque Bristol não a deixaria. Porque ir embora teria me incomodado pelo resto da minha vida. Sônia apertou os lábios em uma linha tênue e pensativa. Ela não o agradeceu. Ela não precisava. Seu rosto mostrava isso claramente o suficiente. Depois de um longo momento, ela ajustou o cobertor novamente. Devo te dizer por que eu estava lá fora. Mason não se moveu. Só se você quiser. Eu preciso que você saiba, ela disse firmemente, embora sua voz permanecesse suave. Ele assentiu uma vez. Então me diga quando estiver pronta. Ela olhou para o fogo, reunindo qualquer pedaço de coragem que lhe restava. Homens me seguiram por 3 dias. Eu escapei deles na travessia do rio e corri para as colinas. Eu pensei que poderia perdê-los nas rochas, mas caí. Bati minhas costelas. Depois disso, eu só consegui andar pequenas distâncias de cada vez. A mandíbula de Mason apertou. Eles queriam você morta. Seus olhos piscaram com algo mais escuro que o medo. Não morta.
Ele entendeu imediatamente e sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com o clima lá fora. Antes que ele pudesse responder, ela acrescentou: Não sei se eles ainda estão procurando. Eles não chegarão a esta cabana, Mason disse calmamente. Você parece certo. Eu estou. Ela o estudou novamente, procurando por rachaduras em sua expressão. Ela não encontrou nenhuma. Mason não era um homem que oferecia falso conforto. Sua confiança vinha da experiência, não do otimismo. Ele se levantou, pegou seu casaco e caminhou em direção à porta. Vou verificar a linha de armadilhas. Bristol, fique com você. Sonny o observou abrir a porta, deixando entrar uma rajada de ar frio antes que ele saísse. Ele não olhou para trás, mas não precisava. Ele já pensava na segurança dela como sua responsabilidade. Quando a porta se fechou atrás dele, Sonny exalou lentamente. O calor da cabana a envolvia, suave e constante. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, ela se sentiu ancorada a um lugar onde o perigo não a estava sufocando. Ela apertou o cobertor, ouvindo o fogo crepitar. Esta manhã, por razões que ela não queria analisar muito profundamente ainda, ela sentiu uma pequena faísca que não carregava há muito tempo. A crença de que ela poderia sobreviver mais um dia. O sol subiu lentamente pelo pálido céu de inverno, lançando um brilho tênue sobre as árvores atrás da cabana de Mason. Ao meio-dia, a geada começou a amolecer em manchas de solo úmido, deixando o chão escorregadio sob as botas que Mason usava ao retornar da verificação de sua linha de armadilhas. Seus ombros carregavam o frio e um fraco vapor subia de sua respiração ao alcançar a varanda. No momento em que abriu a porta, o ar quente roçou seu rosto junto com um familiar ranger das dobradiças que ele sempre pretendia consertar. Dentro, Sonny estava sentada apoiada perto do fogão, com um cobertor enrolado em suas pernas. Ela não estava mais deitada, uma melhora que não escapou à atenção de Mason no segundo em que ele entrou. Bristol estava sentado ao lado dela, queixo apoiado nas patas como se a estivesse guardando o tempo todo. O cão levantou a cabeça quando Mason entrou, mas não se moveu muito como se tivesse decidido que seu novo dever era ficar perto da mulher ferida. Sonny olhou para Mason com uma clareza que não estivera lá na noite anterior. Sua respiração ainda carregava uma leve aspereza, mas seus olhos estavam alertas e firmes. Você se foi por muito tempo, ela disse suavemente, ajustando o cobertor para aliviar a pressão em suas costelas. Cobri mais terreno do que o usual, Mason respondeu, pendurando seu casaco perto da porta. Queria ver se havia pegadas frescas ao longo do cume. Os dedos dela apertaram-se ligeiramente ao redor do cobertor. A reação foi pequena, mas Mason a percebeu. O medo não surgia alto em pessoas que haviam sobrevivido demais. Ele se mostrava em pequenos movimentos controlados. Algo lá fora? Ela perguntou. Nenhum sinal de estranhos, ele respondeu. Pegadas antigas cobertas de neve. Não vi novas. Sonny exalou lentamente e pela primeira vez a tensão em seus ombros relaxou completamente. Mason moveu-se para a bacia de lavagem, limpando a sujeira de suas mãos. Suas costelas? Ele perguntou, não se virando totalmente para ela. Ainda doendo? Ela admitiu. Não tão agudo quanto ontem. Ele assentiu, secando as mãos em um pano. Esse é um bom começo. Por alguns longos segundos, o quarto se acalmou em silêncio. O fogo crepitou dentro do fogão e o cheiro de pinho queimando pairou pela cabana. Sonny observou Mason com uma expressão pensativa, uma moldada por dias de medo, exaustão e a necessidade de medir cada pessoa que encontrava. Você disse ontem à noite que me contaria mais quando estivesse pronta. Mason disse, puxando uma cadeira para mais perto, mas sentando a uma distância respeitosa. Se você quiser falar agora, estou ouvindo. Sonny não desviou o olhar. Ela não se encolheu. Em vez disso, ela endireitou as costas com lenta determinação, seu corpo protestando o movimento, mas sem impedi-la. Eu vou te contar tudo,
ela disse. Porque se aqueles homens vierem aqui, você deve saber do que eles são capazes. Mason inclinou-se ligeiramente para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Ele não pressionou, não interrompeu. Seu rosto permaneceu calmo, mas sua mandíbula apertou com um leve lampejo quando ela mencionou os homens novamente. Sonny puxou o cobertor mais perto. O calor do fogão iluminou o contorno de suas maçãs do rosto e os hematomas desbotados em seu ombro. Há um mês, ela começou. Eu vivia perto das colinas ao norte da reserva. A família do meu marido tinha um pequeno acampamento de inverno, tranquilo, nada lá que valesse a pena roubar. Sua voz ficou mais firme a cada frase. Mas homens vieram mesmo assim. Eles não eram soldados. Eles não eram colonos. Apenas homens com armas e um apetite por violência. Os olhos de Mason estreitaram-se ligeiramente, embora ele mantivesse sua postura relaxada. Quantos quando chegaram? Mais se juntaram a eles depois. Ela fez uma pausa, a mandíbula travada como se tivesse que se forçar a continuar. Eles mataram meu marido quando ele tentou impedi-los de levar nossas coisas. Atiraram nele na minha frente. Então eles revistaram o acampamento, pegaram o que queriam, queimaram o resto. A respiração de Mason apertou em seu peito. Ele não se moveu nem falou, mas uma raiva fria se instalou em seus olhos. O tipo de raiva que não gritava, mas se acumulava lentamente como pressão sob uma pedra. Quando eles se viraram para mim, Sonny continuou. Eu corri, eu não parei nem mesmo um olhar para trás. A mão dela tremeu por um segundo antes que ela a firmasse contra a perna. Eles me rastrearam por dias. Eles não estavam tentando me matar. Eles queriam me levar viva. Mason abaixou o olhar para as tábuas do chão por apenas um momento, contendo a fúria instintiva que subia dentro dele. Quando ele levantou os olhos novamente, eles carregavam uma firme e controlada resolução. Você disse que os perdeu perto do rio. Ele disse calmamente. Sim, uma inundação repentina cortou o vale. Atravessei antes que a água subisse. Eles não. Sua voz permaneceu calma. Continuei andando até que minhas pernas falharam. Foi quando caí nas pedras. Minhas costelas, elas racharam, eu acho. Mason assentiu lentamente, absorvendo cada detalhe. Ele não questionou sua história. Ele não exigiu provas. Tudo o que ele precisava saber estava escrito claramente em suas lesões e na exaustão que ela carregava. Esses homens não chegarão tão longe sem deixar sinais, ele disse. E eu não vi uma única pegada fresca hoje. Sonny o estudou. Por que você está me ajudando? Homens como você evitam problemas que não são deles. A expressão de Mason suavizou, embora sua voz permanecesse firme. Eu vi o que acontece quando as pessoas viram as costas. Eu não serei parte disso. Seus lábios se entreabriram ligeiramente. Um reconhecimento silencioso passando por seus olhos. Não gratidão exatamente, algo mais profundo, algo moldado pela descrença se transformando em aceitação. Sua vida vai ficar mais difícil se eles vierem, ela alertou. Então eu vou lidar com isso, ele disse simplesmente. Eu já fiz coisas mais difíceis. Ela respirou com cuidado, as costelas protestando, mas não o suficiente para detê-la. Você não me deve nada. Mason levantou-se caminhando até o fogão para ajustar o fogo. Talvez não, mas você está aqui, e até que você decida para onde vai em seguida, você não enfrentará nada sozinha. O cômodo ficou quieto novamente. Mas essa quietude parecia diferente, mais quente, mais fundamentada, moldada por duas pessoas que entendiam o perigo e a perda sem precisar explicar cada detalhe. A voz de Sonny quebrou o silêncio. Então eu vou ficar até que eu possa andar longe novamente. Mason assentiu uma vez, uma sutil mudança em seus ombros mostrando aceitação silenciosa de sua escolha. Bristol se aproximou dela, seu rabo batendo uma vez, e naquela pequena e tranquila cabana, os primeiros fios de confiança se apertaram entre eles, frágeis, novos, mas fortes o suficiente para mudar tudo o que viria a seguir.
A próxima manhã começou com uma quebra no frio que parecia quase antinatural depois de tantos dias de vento cortante. O ar continha um calor tênue, apenas o suficiente para a geada afrouxar seu controle sobre o chão lá fora. A luz do sol alcançou a cabana pela estreita janela, atingindo a parede em uma faixa suave e irregular. Mason notou a mudança imediatamente. O tempo assim lhe dava algumas horas para consertar coisas ao redor da propriedade antes que o frio retornasse. Sonny havia dormido sentada contra a parede perto do fogão, seu cobertor enrolado firmemente em sua cintura e peito. Suas costelas ainda doíam, mas ela não mais fazia caretas a cada vez que respirava. Quando Mason saiu do espaço do quarto para a sala principal, ela levantou a cabeça lentamente, piscando para afastar a rigidez em seu pescoço. Você descansou, Mason disse, calçando suas botas. Melhor que ontem, ela respondeu, ajustando o cobertor para que não pressionasse seu ombro enfaixado. Ele assentiu, satisfeito, então pegou a chaleira para aquecer água para ambos. O fogão crepitou silenciosamente enquanto ele adicionava um pedaço de madeira. Sonny o observava mover-se medido, cauteloso, evitando qualquer coisa que pudesse assustá-la. Ele se portava com uma confiança tranquila, mas não do tipo destinada a intimidar. Era o tipo que vinha de anos passados dependendo apenas de si mesmo. Um pequeno silêncio se estabeleceu entre eles até que Sonny falou novamente. Eu quero ficar em pé hoje. Mason olhou sobrancelha erguida. Se você tentar demais muito cedo, você vai atrasar sua cura. Eu conheço meus limites, ela disse suavemente. E eu sei quando posso ir além deles. Ele não argumentou. Ela havia sobrevivido dias de perseguição com costelas quebradas. Ela não era do tipo de exagerar sua força. Ele colocou 2 xícaras na mesa e despejou água morna em ambas. Comece com alguns passos, não mais. Sonny se levantou com o braço bom, fazendo uma careta quando suas costelas se apertaram. Mason se aproximou sem tocar, pronto para ajudar se suas pernas falhassem, mas ficando longe o suficiente para que ela não se sentisse encurralada. Ela se pôs de pé usando a borda do fogão para se equilibrar. Bristol se levantou imediatamente, o rabo balançando lentamente enquanto ele se posicionava ao lado da perna dela, como se oferecesse outro ponto de apoio. Sonny sorriu fracamente para o cão. Ele se preocupa. Ele tem bom julgamento, Mason respondeu. Ela ficou de pé, respirando cuidadosamente através da dor, esperando até que suas pernas se firmassem. Então, com passos lentos, ela começou a se mover pela cabana. As tábuas do chão rangeram sob seus pés. Seu olhar permaneceu focado para frente, determinada a não mostrar fraqueza. Mason andava atrás dela a uma distância, observando cada mudança em sua postura. Quando ela alcançou a parede oposta ao fogão, ela descansou a palma da mão contra ela e exalou em alívio. O suor se acumulou em sua têmpora e suas costelas ardiam, mas ela permaneceu em pé. Isso é o suficiente, Mason disse. Não terminei, ela respondeu entre dentes cerrados. Ele não revidou. Ela deu mais 2 passos, então finalmente retornou ao cobertor perto do fogão antes que suas pernas cedessem. Mason se agachou ao lado dela. Você está forçando demais. Eu preciso me mover, ela insistiu. Meu corpo enfraquece se eu ficar parada por muito tempo. Ele considerou isso, então assentiu. Faremos mais tarde em pedaços menores. Sonny recostou-se contra a parede, respirando lentamente para acalmar a dor aguda em suas costelas. Ela observou Mason enquanto ele preparava uma refeição simples. Feijão, carne de veado seca para amolecer e um pedaço de pão que ele fatiou em pedaços menores. Seus movimentos eram deliberados, cada tarefa feita com um foco que sugeria que ele havia passado anos sobrevivendo na rotina. Enquanto ele trabalhava, ela falou baixinho. Você é confortável no silêncio. Aprendi a ser, Mason disse sem levantar o olhar. Falar não muda muito por aqui. Isso diz algo sobre a pessoa, ela disse.
Mason colocou a porção dela perto do cobertor. O que isso diz sobre mim? Que você passou a maior parte da sua vida carregando coisas sozinha. Ela respondeu. Ele fez uma pausa, a faca repousando contra a mesa de madeira, mas ele não respondeu. Ele simplesmente colocou a ferramenta de lado e sentou-se em frente a ela, puxando sua própria porção de comida para mais perto. Sonny deu uma mordida, mastigando lentamente. Quando sua esposa faleceu? Ela perguntou, seu tom respeitoso, não invasivo. Mason enrijeceu, mas não se afastou. Ela havia oferecido sua história. Ele percebeu que lhe devia verdade suficiente para não desviar. 6 anos atrás, ele disse, um ataque atingiu a fazenda. Eu estava trabalhando a 1 milha de distância. Voltei tarde demais. Sonny abaixou os olhos. Sinto muito. Ele assentiu uma vez. A memória ainda um peso pesado, mas não tão afiada como costumava ser. Desde então, esta terra tem sido tudo o que eu tive. Parece vazia. Às vezes, ele admitiu. Sônia absorveu suas palavras quietamente. Ela não as seguiu com simpatia ou conforto vazio. Ela as deixou como fatos, da mesma forma que ela queria que suas verdades fossem ouvidas sem pena. Depois que terminaram de comer, Mason saiu para buscar mais lenha. O frio o atingiu imediatamente, mas a luz do sol aqueceu o topo de seus ombros enquanto ele cruzava a clareira. Quando ele retornou, encontrou Sonny sentada mais ereta do que antes, observando-o atentamente. Você olhava lá fora como se esperasse problemas, ela disse. Eu sempre procuro por problemas, Mason respondeu. Não custa nada ficar à frente deles. Ela assentiu. Homens que caçam outros raramente param por causa do tempo. Mason segurou o olhar dela. Se eles vierem aqui, descobrirão que cometeram um erro. Sonny estudou a firmeza em seus olhos, vendo algo não dito, algo moldado pela perda, pela sobrevivência e pela recusa em perder mais alguém sob sua vigilância. Você nem me conhece, ela sussurrou. Eu sei o suficiente, Mason respondeu. Você correu até seu corpo quebrar. Você lutou para permanecer viva. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Você vale a pena proteger. As palavras a atingiram mais forte do que ela esperava. Por um momento, os hematomas não importaram. As costelas rachadas não importaram. Apenas a rara sinceridade na voz de Mason. Sonny piscou lentamente, absorvendo aquilo sem deixar a emoção transparecer muito claramente. Então farei minha parte, ela disse. Ficarei mais forte. Não serei um fardo. Você não é, Mason disse claramente. Você é uma convidada, não uma obrigação, não um problema, não algo a esconder. Uma convidada. Sua respiração tremeu com algo que ela não podia nomear. Respeito. Alívio. Talvez os primeiros sinais de confiança. Sonny deitou-se cuidadosamente, deixando suas costelas se acomodarem em uma posição confortável. Mason alimentou o fogão com mais um tronco, as faíscas subindo atrás da grelha de ferro. Lá fora, o vento diminuiu. Dentro, a distância entre eles mudou silenciosamente sem ser falada. Ambos sentiram isso. Nenhum deles disse isso. No momento em que a manhã seguinte chegou, o clima havia mudado novamente. O sol pairava baixo, mas brilhante, derretendo finas faixas de geada que se agarravam ao corrimão de madeira do lado de fora da cabana. O céu tinha um azul pálido e desbotado, do tipo que fazia cada som viajar mais longe pela terra aberta. Mason pisou na varanda com uma respiração lenta, esfregando a rigidez de seus ombros, enquanto examinava a linha de árvores por hábito. O silêncio ao redor da propriedade parecia natural hoje. Nenhum grito distante, nenhum rangido de passos desconhecidos, nenhum sinal de invasão. Isso aliviou algo apertado em seu peito. Dentro, Sonny se impulsionou para cima, apoiando o braço bom no chão antes de enrolar o cobertor ao redor dela. Suas costelas ainda protestavam, mas ela conseguia se mover sem a dor lancinante que havia controlado cada movimento antes.
Bristol levantou a cabeça e abanou o rabo uma vez, sentindo a intenção dela antes mesmo que ela se levantasse. Sonny se firmou contra a parede enquanto se levantava. Suas pernas tremiam de desuso, mas a determinação em seus olhos era mais forte do que a fraqueza em seus músculos. Ela havia passado dias fugindo, rastejando, sobrevivendo. No entanto, de alguma forma, sair da porta de Mason trouxe um novo tipo de hesitação. Não era medo da floresta ou da terra. Era a sensação incomum de caminhar para um lugar de onde ela não estava fugindo. Mason se virou quando ouviu o suave rangido das tábuas do assoalho. Você está acordada mais cedo do que eu esperava. Eu quero ver o dia, ela disse, puxando o cobertor mais apertado. Eu quero respirar lá fora novamente. Mason não a questionou. Ele não a advertiu sobre o frio ou insistiu para que ela se sentasse novamente. Ele apenas se afastou, deixando-a escolher seu próprio ritmo. Fique perto da porta até encontrar seu equilíbrio. Ela assentiu e deu um passo cuidadoso para frente, depois outro. Cada mudança de seu peso parecia aprender a andar novamente. Lento, tenso, deliberado. Bristol se pressionou contra sua canela, guiando-a como um poste de apoio. Sonny tocou sua cabeça suavemente, deixando o contato ajudá-la a permanecer em pé. Quando ela alcançou a porta aberta, ela parou, respirando o ar puro da manhã. O frio roçou suas bochechas, mais afiado do que o calor do fogão, mas de alguma forma mais bem-vindo. Ela olhou para a extensão da terra, grama desbotada, manchas de neve derretendo, a distante encosta da colina, e seus ombros baixaram de uma forma que Mason nunca havia visto antes. Foi uma lenta liberação de tensão, como um peso deslizando por sua coluna. É silencioso, ela sussurrou. Mais silencioso que a maioria dos lugares. Mason respondeu, pisando ao lado dela. Os olhos de Sonny escanearam o horizonte com cautela, não desconfiança. Você viveu aqui tempo suficiente, ele disse. Tempo suficiente para aprender cada som que faz. Tempo suficiente para sentir quando algo está errado. E você não sente nada de errado hoje? Ela perguntou. Mason balançou a cabeça. Nada mesmo. Ela respirou mais fundo, deixando essa resposta se assentar em seus ossos. Bom. Depois de um momento, ela se arrastou para frente, seus pés descalços roçando a borda da varanda. Mason permaneceu ao alcance, mas não a tocou. Ele queria que ela se movesse por seus próprios termos. Ela colocou as duas mãos no corrimão de madeira, equilibrando-se, e olhou para o quintal como se fosse um mundo estrangeiro do qual ela estava ausente por muito tempo. O vento mudou, farfalhando seu cabelo e levantando as mechas soltas que haviam caído de sua trança. As contas entrelaçadas nele clicaram suavemente, o som delicado contra a aspereza da terra. Você poderia ficar aqui fora por mais tempo se sentar, Mason sugeriu, assentindo em direção ao degrau superior. Sonny se abaixou lentamente, usando o corrimão para apoio. Quando ela se sentou, sentiu a madeira fria através do cobertor, mas não se importou. O ar livre trazia algo que ela sentia falta desde sua fuga. Espaço, o tipo que não se fechava em torno de você ou prendia sua respiração com medo. Mason sentou-se no degrau abaixo dela, uma perna esticada e a outra dobrada. Ele descansou o antebraço no joelho, enquanto olhava para a propriedade. Sua terra é vasta, Sonny disse, estudando os campos distantes. Me mantém ocupado. Te faz companhia? Mason hesitou. Alguns dias. Sonny não pressionou mais. Ela levantou o rosto para a luz do sol, deixando-o aquecer os hematomas em sua maçã do rosto. Por um momento, ela se permitiu simplesmente existir sem correr, sem olhar por cima do ombro, sem calcular rotas de fuga. Mason a observou quietamente, notando as pequenas mudanças, o jeito que sua respiração se estabilizava, o jeito que seus ombros não mais se apertavam tanto, o jeito que seu olhar suavizava quando ela olhava para o horizonte em vez do chão.
Você está ficando mais forte, ele disse. Sinto isso, ela respondeu. Não o suficiente ainda, mas mais do que antes. Você poderá andar pelo quintal em breve. Espero que sim. Você vai, ele disse. Aquela simples certeza a fez engolir em seco, uma mistura de gratidão e descrença se formando atrás de sua expressão. Ela apertou o cobertor, ancorando-se. Após uma longa pausa, ela se virou para Mason. Quando eu curar o suficiente, o que você quer que eu faça? Ele a olhou com uma lenta inspiração. Nada. Recuperar, descansar, ficar segura. Ela o estudou de perto. A maioria dos homens pediria algo. Eu não sou a maioria dos homens. Não, ela disse quietamente. Você não é. Bristol subiu ao lado dela, apoiando todo o seu peso contra o quadril dela, como se a reivindicasse como parte da casa. Ela acariciou a cabeça dele gentilmente. Ele confia em você, Mason disse. Cães sabem as coisas mais rápido que as pessoas, ela respondeu. Mason assentiu. Ele soube que você não era uma ameaça no momento em que a encontrou. E você? Ela perguntou suavemente. Quando você soube? Ele pensou por um momento. Quando você pediu ajuda em vez de se esconder. Sonny virou o rosto para o quintal novamente. Sua expressão ilegível, mas não mais fechada. Ela ficou na varanda até que suas costelas começassem a doer. Mason caminhou atrás dela lentamente, enquanto ela reentrava na cabana, certificando-se de que ela não perdesse o equilíbrio. Quando ela afundou no cobertor perto do fogão, suas respirações eram rasas, mas fortes. Dolorosas, mas estáveis. Você se saiu bem hoje, Mason disse. Parecia a primeira manhã real que vi em dias. Ela respondeu. Mason adicionou lenha ao fogo, o brilho iluminando o quarto. Dentro daquela pequena cabana, uma mudança sutil havia começado. Sonny não se sentia mais como alguém passando por perigo. Ela estava se tornando parte do lugar. E Mason não se sentia mais como um homem vivendo sozinho em silêncio. Nenhum dos dois falou sobre isso, mas ambos sentiram. No final da tarde, uma névoa suave assentou-se sobre a propriedade, suavizando as bordas duras da terra. A luz não era quente, mas também não era mais áspera. Ela carregava uma calma que Mason não sentia há anos. Ele estava ao lado do tronco de cortar lenha perto do celeiro, rachando madeira com golpes longos e firmes. Cada batida ecoava pelo espaço aberto em um ritmo lento e confiável. Sua respiração embaçava em rajadas curtas enquanto o frio se agarrava às suas roupas, mas seu movimento permanecia controlado e deliberado. Da varanda, Sonny o observava com foco silencioso. Ela sentava embrulhada em um cobertor mais grosso que Mason havia trazido do baú de armazenamento, sua postura mais ereta que pela manhã, seus olhos mais afiados, mais claros. Suas costelas ainda doíam, mas ela agora podia respirar sem fazer caretas. Bristol permanecia a seus pés, ocasionalmente levantando a cabeça para seguir os movimentos de Mason. Sonny não falou. Ela simplesmente observava um homem que a havia acolhido. Um homem que nunca levantava a voz, nunca questionava sua presença, nunca pedia nada a ela exceto que ela se curasse. Ela notava coisas que não havia antes. O jeito que seus ombros rolavam antes de cada golpe, a leve falha em sua respiração quando ele parava para ajustar sua pegada, a fraca cicatriz que cortava seu antebraço de alguma antiga lesão que ele nunca mencionou. Mason terminou de empilhar os toras cortadas e virou-se para a varanda. Ele a pegou observando, mas não comentou. Em vez disso, ele tirou o pó de madeira de seu casaco e subiu os degraus, suas botas deixando pequenas marcas na fina camada de geada que derretia. Você não deveria ficar sentada aqui fora por muito tempo, ele disse, embora seu tom não contivesse reprimenda. O frio penetra nos ossos mais rápido quando você ainda está curando. Eu gosto do ar, ela respondeu suavemente. Dentro fica pesado depois de um tempo. Ele entendeu isso melhor do que a maioria, entre quando suas costelas começarem a doer.
Elas já doem, ela admitiu, levantando-se cuidadosamente. Mason recuou para dar espaço a ela. Ela o seguiu para dentro lentamente, agarrando o batente da porta para se firmar. Uma vez que ela se abaixou em seu lugar habitual perto do fogão, o calor familiar se espalhou por seu corpo dolorido. Ela soltou uma respiração superficial, deixando o calor assentar ao redor de suas costelas. Mason despejou água morna em uma caneca de estanho e a entregou a ela. Ela a pegou com as duas mãos, sentindo o conforto do calor contra suas palmas. Obrigada. Ele sentou-se em frente a ela, cotovelos apoiados nos joelhos. Você estará andando mais longe em breve. Ainda não, ela disse com um leve sorriso. Mas em breve. Enquanto ela bebia a água, Mason trabalhava consertando uma alça quebrada de uma de suas alforjes. Ele pegou uma agulha e linha de uma pequena caixa na mesa e enfiou a agulha com eficiência prática. Sonny observou seus dedos, firmes e fortes, guiando o couro junto com pontos precisos. Você faz as coisas com cuidado, ela observou. Ser descuidado me custou muito, ele respondeu. Ela manteve o olhar dele por um momento antes de voltar a olhar para o fogo. Não havia julgamento em sua voz, apenas a verdade carregada por um homem que havia vivido com consequências por muito tempo. Depois de alguns minutos, Sonny ajeitou o cobertor e ajustou o braço ferido. Quando eu estava viajando sozinha, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu continuei me movendo porque parar significava a morte. As noites eram as piores. A escuridão parecia viva, esperando. Mason ouviu sem interromper. Ele não se inquietou ou desviou o olhar. Ele simplesmente deu a ela espaço para falar. Eu dormia em cavernas, sob galhos caídos, onde quer que pudesse me esconder. Mas eu nunca realmente dormi. Meus ouvidos permaneciam abertos. Minha respiração permanecia tensa. Ela traçou a borda do cobertor com as pontas dos dedos. Este é o primeiro lugar onde eu não tive medo de fechar meus olhos. Mason engoliu uma vez. A admissão atingiu mais profundamente do que ela pretendia, despertando algo dentro dele que ele raramente permitia que viesse à tona. Fico feliz que você se sinta segura aqui, ele disse quietamente. Sonny olhou ao redor da cabana. As prateleiras gastas, o fogão de ferro, as ferramentas cuidadosamente arranjadas, os leves arranhões no chão dos velhos dias de filhote de Bristol. Parece habitada, não vazia. Mason hesitou, então respondeu sinceramente. Esteve vazia por anos. Sonny assentiu lentamente, entendendo muito mais do que ele disse em voz alta. Bristol se aproximou e cutucou a mão dela até que ela acariciasse sua cabeça. Mason observou a interação com um leve calor em sua expressão, uma mudança sutil que suavizou as bordas de sua maneira normalmente reservada. Você deveria comer, Mason disse gentilmente, levantando-se de sua cadeira. Eu posso ajudar, Sonny respondeu, tentando se levantar. Mason levantou uma mão ligeiramente, não ordenando, apenas oferecendo clareza. Suas costelas vão rasgar se você torcer errado. Deixe-me cuidar disso. Ela recuou relutantemente. Eu só não quero sentar enquanto você trabalha. Você não está sentada, ele disse virando-se para o fogão. Você está curando. Isso conta. Sonny baixou o olhar para o chão, tanto humilhada quanto inquieta pela bondade. Fazia tanto tempo desde que alguém insistira para que ela descansasse por seu próprio bem. Mason serviu ensopado quente em 2 tigelas, vapor subindo no ar com um aroma calmante. Ele colocou a porção dela na frente dela antes de se sentar no chão do lado oposto da pequena mesa. Sonny comeu devagar, saboreando cada mordida. Seu estômago não estava como antes. Em vez disso, a comida assentou suavemente, aquecendo-a por dentro. Quando terminaram, Mason recostou-se na parede, observando o fogo lançar padrões mutáveis pelo quarto. Sonny dobrou os joelhos sob o cobertor, apoiando a bochecha na madeira atrás dela. Pela primeira vez desde que chegou,
Ela se sentiu confortável simplesmente estando na mesma sala que outra pessoa. Mason quebrou o silêncio primeiro. Uma vez que suas costelas curarem, você pode ficar o tempo que quiser, ou partir se for isso que você quer. Sonny não olhou para ele imediatamente. Quando ela finalmente o fez, seus olhos estavam firmes. Partir não é mais meu primeiro pensamento. As admissões se assentaram sobre a sala como uma confirmação silenciosa de algo construindo-se firmemente, peça por peça em cada momento silencioso entre eles. Mason não sorriu, mas algo suavizou em sua postura. Sonny notou. Lá fora, o vento havia parado completamente. Dentro, a cabana parecia cheia pela primeira vez em anos. Os últimos dias de inverno afrouxaram seu domínio sobre a terra. A neve que se agarrara teimosamente às colinas derreteu-se em finas manchas prateadas que brilhavam sob o sol da manhã. Uma brisa fraca carregava o cheiro de terra úmida em vez de ar congelado, e o gemido distante de galhos se movendo sinalizava a lenta chegada da primavera. Mason estava do lado de fora, perto da cerca, apertando um pedaço de arame novo, enquanto Bristol deitava ao lado dele, a cabeça levantada, observando cada movimento. Sonny saiu da cabana sem chamá-lo. Ela não mais segurava o batente da porta para se equilibrar, não mais fazia caretas a cada mudança de respiração. Suas costelas ainda estavam sensíveis, mas ela podia andar com confiança agora. Cada passo uma confirmação silenciosa de quão longe ela havia chegado. O cobertor havia sido substituído por um dos casacos velhos de Mason, que pendia frouxamente em seus ombros, mas lhe dava calor suficiente para se mover livremente. Mason anotou e endireitou-se. Não esperava você acordada tão cedo. Eu não podia ficar dentro, ela respondeu, caminhando em direção a ele em um ritmo lento e constante. O ar parece novo hoje. Ele colocou o arame no chão e apoiou as mãos na cerca, estudando-a cuidadosamente. Seus passos parecem fortes. Eles parecem fortes, ela disse. Mais fortes do que eu pensei que estariam tão cedo. Seu olhar desviou-se sobre a terra, pelos campos irregulares, o celeiro ligeiramente inclinado para um lado, as colinas silenciosas além das árvores. O lugar parecia diferente agora, não porque a terra havia mudado, mas porque ela havia se permitido vê-lo sem o filtro do medo. Mason seguiu seu olhar. Quando você chegou, eu não sabia se você sobreviveria à noite. Sonny se virou para ele, sua voz firme. Eu também não sabia. Eles ficaram em silêncio por um momento, o vento roçando levemente em suas roupas. Bristol se levantou e trotou entre eles, cutucando o joelho de Sonny como se a lembrasse de que ela pertencia ali mais do que percebia. Sonny abaixou-se e arranhou atrás da orelha do cão. Ele é o motivo de eu estar viva, ela disse. Ele é teimoso, Mason respondeu. Ele não sairia do seu lado mesmo quando eu tentei te levar para casa. Sonny levantou os olhos para os de Mason. Mas você me carregou mesmo assim. Mason não respondeu de imediato. Ele olhou para o chão, suas botas arranhadas por anos de trabalho, sua respiração lenta e controlada. Quando ele finalmente falou, sua voz continha algo diferente, algo não oculto. Eu a carreguei porque parecia errado ir embora. Eu me afastei de coisas que não posso mudar, mas não de pessoas que ainda têm uma chance. A expressão dela suavizou. Ela se aproximou o suficiente para ficar ao alcance dos braços, embora mantivesse sua postura aberta e calma. Você não precisava me acolher. Você não precisava me manter segura. Eu sei, Mason disse suavemente. Mas eu quis. A abertura em seu tom se instalou quente e pesada em seu peito. Não pressão, mas conforto. Sonny mudou seu peso, passando os dedos pelo trilho superior da cerca. Tenho pensado, ela disse, sobre para onde irei em seguida, sobre como a vida se parece depois que o medo se desvanece. A mandíbula de Mason apertou sutilmente, o mais fraco sinal de que a resposta dela importava mais para ele do que ele pretendia mostrar. Você quer voltar para o norte? Não, ela disse imediatamente. Não há mais nada para mim lá.
Então, o que você quer? Ele perguntou, voz firme, mais baixa. Sonny se aproximou, o casaco roçando levemente em sua manga. Seus olhos não vacilaram. Eu quero um lugar de onde não preciso fugir. Em algum lugar onde eu possa respirar. Em algum lugar onde eu possa construir algo novo. Os ombros de Mason baixaram. Você pode ficar aqui, ele disse sem hesitação nas palavras. Pelo tempo que você quiser. Ela assentiu uma vez, um movimento lento e significativo. Eu escolho aqui. O ar entre eles mudou, sutil, mas inconfundível. Mason sentiu um aperto no peito, não de tensão, mas de um calor que ele não sentia há anos. Ele levantou a mão ligeiramente, dando-lhe espaço para se afastar se ela desejasse. Em vez disso, Sonny pousou a mão em seu antebraço, o gesto leve, mas certo. Mason, ela disse, sua voz firme, eu não sobrevivi para voltar à solidão. Ele encontrou o olhar dela completamente, a guarda em seus olhos finalmente se abrandando. Você não estará sozinha aqui. Um longo silêncio se seguiu, não vazio, mas cheio de uma compreensão tranquila. Bristol os rodeou uma vez, então sentou-se a seus pés como se selasse o momento ele mesmo. Sonny sorriu fracamente, o tipo de sorriso que carregava resistência por trás dele em vez de facilidade. Então que este seja meu lar. Mason exalou lentamente, o peso em seu peito se soltando de uma maneira que ele não esperava. Será? Ele disse. Se você quiser que seja mais do que isso, pode ser. Sonny se aproximou o suficiente para que seus ombros se tocassem. Eu quero ficar ao lado do homem que me tirou do alcance da morte, ela sussurrou. Não porque eu lhe devo algo, mas porque eu confio nele. A voz de Mason suavizou. Então fique ao meu lado, não como uma convidada. Os olhos de Sonny aqueceram, como sua esposa. Mason assentiu, cada músculo de seu corpo firme. Se é isso que você quer. Eu quero, ela disse. Ele não a puxou para um abraço, ainda não. Ele colocou a mão sobre a dela, descansando gentilmente, firmemente com todo o peso de uma promessa por trás dela. Bristol latiu uma vez, curto e brilhante, como se anunciasse a decisão à terra. Sonny riu suavemente, o som preenchendo a manhã fria com um calor inesperado. E assim, a cabana solitária na borda da curva da ferradura não mais pertencia a um homem sobrevivendo ao seu passado. Pertencia a um homem e uma mulher construindo um futuro. Um lar não mais vazio, uma vida não mais fugindo, um amor nascido de ficar. A história deles terminou com clareza, certeza e paz. Duas almas feridas escolhendo uma a outra, não por desespero, mas por confiança.